Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu sabia que era uma questão de tempo para tudo acontecer. Eu e o Fábio vivíamos um casamento que já tinha se esgotado. Nem eu e nem ele éramos mais felizes. Tudo já tinha perdido a graça. Bom, melhor do que aquele casamento em que apenas um continuou gostando e o outro torna frio o seu sentimento. Não, no nosso caso, nenhum dos dois tinha mais interesse naquele casamento sem graça e que já tinha esfriado. Por sorte, foi ele quem tomou a iniciativa de conversar comigo. Pois eu talvez não tivesse coragem de fazer isso. No fim, tudo ficou decidido assim, numa boa, de comum acordo. Como morávamos numa casa que pertencia à família dele, quem acabou saindo daquela casa fui eu. Mas dividimos o que deu para dividir, de modo que ninguém saiu prejudicado. A parte mais difícil foi voltar para casa da minha mãe. Até porque meu antigo quarto já estava sendo ocupado, pelo meu irmão caçula. Eu não quis tirá-lo do quarto e fiquei dormindo ali mesmo na sala. Até porque outros planos na cabeça. No fundo, a minha vontade era de morar sozinha. Já estava até procurando uma kitnet ou então um apartamento pequeno para alugar e viver daquele jeito que fazia muito tempo que eu não vivia e que eu tinha tanta vontade, livre como um passarinho. Foi então que comentei com o pessoal do meu trabalho e uma amiga falou: olha, Andressa, eu tô com um quarto vago lá no meu AP. A menina que divide o aluguel comigo foi morar com o namorado semana passada e não tô com ninguém ainda, se você quiser. Olha, foi uma mão na roda. Imagine, e justamente naquela semana. Segundo ela, essa minha amiga, tudo era dividido entre as duas. Água, luz, condomínio, aluguel, mercado. E sabe, eu gostei da ideia. Eu conhecia a Kelly já fazia tempo. A gente se dava bem demais. E seria bem melhor do que continuar dormindo no sofá lá da casa da minha mãe. Assim, dividir o aluguel do AP com a Kelly seria 1000 vezes melhor do que morar sozinha. Ainda tinha companhia, né? Para resumir, acabei me mudando já no dia seguinte. Me deu uma sensação de liberdade. Repito, era uma coisa que eu queria fazer há tanto tempo, porque meu casamento, ele já tinha ido pro ralo há muito tempo, e é tão ruim você conviver com uma pessoa que não gostasse do meu marido. Claro que gostava, mas não é aquela coisa de amar a pessoa, de estar apaixonado. Olha, eu me senti tão leve. Foi uma sensação tão gostosa e tão inexplicável. Parecia que o vento estava soprando ares de mudança na minha vida. E quando digo mudança, não me refiro apenas ao apartamento, mas em relação a tudo. Sabe, alguma coisa me dizia que dali para frente algo mudaria, e olha, e mudaria para melhor. Foi a sensação que eu tive. Uma espécie de pressentimento. E essa sensação me fez tão bem, porque é tão gostoso, né? Você sentia assim que alguma coisa tá para acontecer, e é uma coisa que você sempre esperou. No fundo, eu acho que estava me sentindo desse modo porque eu tinha tirado aquele peso do casamento fracassado das costas. Só de saber que iria chegar em casa e não iria mais ter de conviver daquele modo forçado com o meu ex-marido, né, debaixo do mesmo teto, já era uma coisa muito boa. Me mudei numa quarta-feira e já na sexta, a gente ali na empresa, no finzinho do expediente, a Kelly veio me avisar que não iria direto para casa. Tinha combinado de se encontrar com o namorado, que os dois iriam sair e que talvez
ela fosse até dormir na casa dele. De modo que não era para eu ficar esperando por ela e nem preocupada. Eu, naturalmente, já sabia que ela tinha um namorado, mas nunca o tinha visto. Aliás, eu acho que no serviço dela, ele não tinha ido nunca. Eu realmente não conhecia o rapaz. Às vezes, ele até aparecia assim, lá no carro, lá longe, esperando por ela, no final do expediente, mas era longe e era bem rápido. De maneira que eu não o conhecia. Pelo menos não tínhamos sido apresentados. Só sabia, na realidade, seu nome, Douglas. De resto, mais nada. Enfim, ainda não tinha terminado de ajeitar as minhas coisas e aproveitei aquele momento sozinha ali no apartamento para fazer justamente isso. Depois pedi uma pizza e me recolhi. E foi bem no dia seguinte que aconteceu. Juro. Eu pensei que a Kelly nem tivesse dormido em casa. Sim, porque até ela mesma tinha dito que provavelmente sairia com o namorado e com toda certeza iria dormir na casa dele. Então eu acordei como se tivesse acordado em casa e sozinha. Juro. Pensei nisso. Ela mesma tinha dito. E como não escutei barulho nenhum, concluí que estava só ali no apartamento. De modo que saí do quarto bem à vontade, usando apenas uma camiseta por cima da roupa. Roupa íntima. Escovei os dentes. Depois fui até a cozinha preparar o café. Era 8:30 da manhã. Estava ali distraído, esperando o café passar, quando escutei aquelas vozes e aquela risada. E nem tive tempo para nada, porque de repente, eis que os dois surgiram ali na porta da cozinha. A Kelly e o seu namorado, que eu deduzi fosse exatamente aquele rapaz. E era. Juro por Deus, eu não esperava. Ela tinha dito no dia anterior: não espere por mim. Eu vou sair com o Douglas e provavelmente a gente vai dormir na casa dele depois. Sabe, então eu levantei da cama como se estivesse sozinha no apartamento. Olha que vergonha que me deu. Que vergonha que me deu. Eu senti que a Kelly não gostou muito ao ver aquela cena. O namorado dela, naturalmente, que estava com ela, olhou para mim, evidente, até pela curiosidade. Mas ela não gostou, eu senti que ela não gostou. Bom, culpa dela também, né? Deve ter ficado com ciúme do namorado. Já o Douglas, eu acho que não preciso nem dizer. Ele não tirou os olhos das minhas pernas um segundo sequer. Eu senti que ele olhou assim para mim e, depois da curiosidade, ele continuou olhando. Até porque a camiseta que eu estava usando era assim bem curtinha, deixava à mostra o meu umbigo. E naturalmente, a minha lingerie. Olha, eu fiquei tão sem graça que mal cumprimentei os dois. Só pedi desculpas e já fui abrindo passagem. Depois voltei, né? Para terminar de passar o café. Mas eu fiquei tão sem graça. De qualquer maneira, meia dúzia de palavras já explicou o que tinha acontecido e a gente tomou o café assim numa boa, com o resto de pizza que tinha sobrado da noite anterior. Olha, eu fiquei muito envergonhado. Juro por Deus, se imaginasse, a última coisa que eu faria é sair daquele jeito, ir até a cozinha e começar a passar o café. Nessa fase do café, eu juro que até evitava olhar para o namorado dela. Principalmente depois do que tinha acontecido. Naturalmente que aquela foi a primeira vez que eu vi o namorado da minha amiga. Inclusive, acabei saindo com eles algumas vezes depois. A Kelly até queria que o Douglas chamasse algum amigo para me apresentar, para a gente sair de 4, mas
eu falei que não estava a fim de conhecer ninguém. E não estava mesmo, sabe? Estava querendo, na verdade, era tirar o peso daquele casamento que eu tinha passado durante tantos anos. Mesmo assim, em algumas vezes que a gente saiu, o Douglas acabou levando um amigo, um conhecido, só que realmente em nenhuma das vezes deu liga. Eu não estava realmente muito afim de me envolver com ninguém, pelo menos durante algum tempo. Fazia uns 4 meses, mais ou menos, que eu estava namorando, ou morando ali com a Kelly, quando aconteceu uma coisa meio inesperada. Foi num sábado, perto das 3 horas da tarde. Eu estava sozinho ali no AP, quando ele tocou a campainha. Quer dizer, só fui saber que era ele depois que abri a porta. Mas, antes mesmo, pelo olho mágico, eu dei uma olhadinha e acabei sabendo quem era. Abri, o cumprimentei e já fui dizendo que a Kelly não estava. Ela tinha saído antes do almoço, sem dizer para onde ia, e que ainda não tinha voltado, e ainda completei. Aliás, ela chegou tão esquisita ontem. Na verdade, nem falou comigo direito e já se trancou no quarto. Ele não respondeu. Apenas perguntou se podia entrar um pouco ali e esperar. Claro, lógico, espera. Já fui abrindo passagem. Olha, não sei, podia ser impressão minha, mas eu senti que ele também estava esquisito. A primeira coisa que me ocorreu foi que os dois tivessem brigado. Sim, porque ela daquele jeito, quando chegou em casa, nem falou comigo. E quanto a ele, mesma coisa, quieto. De qualquer maneira, ela se trancou no quarto no dia anterior e não quis nem esperar o almoço. Simplesmente saiu sem dizer para onde ia. E repito, a mesma sensação eu tive dele. Pelo jeito, era o que eu deduzia naquele momento, os dois tinham brigado. Ele sentou no sofá, apoiou os braços assim nos joelhos e ficou ali, daquele jeito, de cabeça baixa. Foi só então que levantou os olhos e me encarou. Então aquele não te falou nada, Andressa? Não, mas falaram o quê? Vocês brigaram? E sabe, por um motivo assim que não dá para entender, viu? Se tivesse um cabimento. Ontem eu falei o teu nome sem querer, bem quando a gente tava conversando, enfim. Você sabe, né? E pior é que a gente tava num momento assim, você entende? Entendo, quer dizer, mais ou menos, mas ela brigou com você e por causa disso? Pois então, tô te contando. Sabe, eu me enganei, será que não dá pra se enganar? Quantas vezes eu me engano com o nome de amigo, a gente conversando e troca o nome? Olha, eu senti um estalo naquela hora. Se eu tinha entendido direito, ele tinha acabado de confessar que tinha dito o meu nome para namorada. E justamente num momento íntimo, ou seja, na cama. O pior é que quando eu perguntei, ele confirmou. Diz que a Kelly tinha brigado um monte com ele por causa disso. E que foi embora da casa dele no mesmo instante. Não quis nem que ele a trouxesse ali para o apartamento. Simplesmente pediu um carro de aplicativo e veio embora. Bom, pelo menos estava explicado por que ele estava com aquela cara estranha. Vamos convir. Eu não tinha culpa de nada. Tanto que fiquei sem saber o que dizer. No entanto, não sei o que me deu na cabeça para fazer aquela pergunta. Mas é uma coisa que ficou ali me incomodando. Mas Douglas, como você fez isso? Imagine trocar o nome dela pelo meu.
Ele levantou do sofá e me olhou de um jeito que eu juro me fez sentir um tremor. E estremeci mais ainda quando ele falou aquilo. Você quer saber mesmo? Você não percebeu? Mas percebeu o quê? Que eu estou muito atraído por você? Sabe? Não sei o que aconteceu comigo. Desde aquele dia aqui que eu te vi, e daquele jeito, né? Convenhamos. Você só de roupa íntima, aquela camiseta, eu não sei, grudou na minha cabeça aquilo, eu não consigo esquecer. Mas Douglas, por favor, aquilo foi, sabe, uma coincidência, uma coisa que não deu pra gente evitar, mas olha, eu quase engasguei. Não esperava. Jamais poderia imaginar uma coisa dessas. A gente já se conhecia desde que fui morar com a Kelly. Isso já fazia uns 3 meses e meio, mais ou menos. Já tínhamos saído algumas vezes, nós 3. E juro, depois daquela primeira vez que realmente ele ficou me olhando assim, de um jeito, mas até pela surpresa. Mas depois disso, nunca mais eu percebi que ele estivesse me paquerando, olhando para mim de maneira... Não. Aliás, ele mesmo já tinha tentado levar amigos dele, assim, quando a gente saía, para ver se dava namoro ou alguma coisa parecida. Justamente por isso fiquei tão surpresa. Eu também juro que nunca falei ou fiz nada para ele que denotasse algum tipo de interesse. Olha, eu fiquei sem palavras. E diante do meu silêncio, ele desembestou a falar. Eu me encantei com você desde aquela primeira vez. Lembra? Você estava passando café na cozinha e a gente entrou e você estava só de camiseta por cima assim da lingerie. Você me desculpe, eu não sou nenhum tarado, viu? Não quero que você tenha essa impressão de mim. Mas depois daquele dia eu não consegui mais tirar você da cabeça. Acredita? Se você quer saber mais ainda, está sendo difícil para mim continuar namorando com você o tempo todo na minha frente. No fundo, eu acho que foi até bom ter acontecido isso, viu? Ter chamado a Kelly pelo teu nome, assim, pelo menos. Talvez eu crie coragem para resolver essa história. Meu Deus, aquilo me pegou tão de surpresa. De momento em momento eu me perguntava, mas será que esse homem está falando a verdade? É muito bizarro. E é uma coisa assim tão surpreendente, porque a gente não teve nada um com o outro, pelo contrário. Só teve aquela cena lá do começo, mas uma coisa tão rápida. Eu nem reparei enquanto pensava. Que ele deu 2 passos à frente e se postou assim bem diante de mim. E do modo mais inesperado possível, me tomou em seus braços e me beijou. Olha, eu levei até um tempo para me situar, para me dar conta do que realmente estava acontecendo. E foi só aí que eu me retraí. Douglas, para com isso, o que você está fazendo? Imagine a Kelly chegar num momento desse e pegar a gente assim. Você tem razão. Desculpa, André, eu sei que não resisti, não deu para controlar. Se você soubesse há quanto tempo que eu sonho com esse beijo. Aquele beijo me deixou tão desafinado. Aliás, não só o beijo, mas tudo o que ele falou. No fim, já temendo pelo pior, pedi que ele fosse embora, imagine, a Kelly chegando ali, abrindo a porta, nos vendo juntos. Eu não queria me dispor com ela.
Principalmente porque não tinha nada a ver com aquilo. Não foi iniciativa minha. Imagine, eu nunca quis me meter no namoro dos dois, pelo contrário. Ele foi embora, meio contrariado, dizendo que queria terminar aquela conversa comigo num outro momento. Sabe, depois que ele se foi, eu fiquei ali parada, assim, pensando em tudo. Minha ficha custou a cair. A Kelly chegou ao cair da noite. Mas, como já tinha acontecido no dia anterior, mal falou comigo, chegou e já se trancou no quarto. Eu achei melhor não ir falar com ela, porque agora já sabia até o motivo daquele jeito esquisitão em que ele estava. Naquela noite, o Douglas me mandou mensagens. Mas eu achei melhor nem abrir o aplicativo. Juro, porque eu tinha tanto medo do que ele escrevesse. Na verdade, não consegui nem dormir. Fiquei o tempo todo pensando em tudo. Principalmente naquele beijo. No fundo, estaria mentindo se dissesse que tudo aquilo não mexeu comigo demais. Até que no dia seguinte, eu até tentei conversar com a Kelly. Sei lá, porque a gente precisava, de alguma forma, conversar, até porque eu não tinha culpa nenhuma, apesar do que já estava sentindo. Mas ela deixou bem claro que não queria conversa comigo. Pelo menos não sobre aquilo. Preferi não insistir. A grande verdade é que mesmo não sendo culpa minha, nossa amizade ficou muito abalada. Eu não tinha culpa, só que mesmo assim, ela virou a cara comigo. Até que na quarta-feira daquela semana, ela veio me pedir para desocupar o quarto. Disse com todas as letras que não me queria mais morando ali. E no fim, acrescentou que não tinha mais nada a ver com o Douglas também, que o caminho estava livre. Foi assim que ela falou. É lógico que eu tentei argumentar que não tinha nada a ver com aquilo. Aliás, nunca havia tido. Mas quem disse que ela escutou? Me deixou ali falando sozinha na sala e foi se trancar no quarto, como ela sempre fazia. Resultado, voltei para casa da minha mãe. Arrumei minhas coisas às pressas, porque ficou muito claro que ela não queria que eu ficasse ali. E mesmo lá na empresa, ela nem me olhava e nem falava comigo. Aliás, virava a cara quando eu passava por perto. Meu Deus. Eu não tinha feito nada contra ela. Estava pagando por um erro que não tinha cometido. Para ela. Eu acho que na cabeça dela era isso que passava, né? Eu já tinha inclusive ficado com o Douglas. Juro que não fiquei. A única coisa que rolou naquele tempo todo foi aquele beijo que ele me roubou e que durou 3 segundos até eu me dar conta do que estava acontecendo. Só aquilo. Daquele dia, quando conversamos, quando ele falou aquelas coisas ali que vivia comigo na cabeça e não sei mais o quê, mais nada. Nunca me meti no namoro dele. Nunca aconteceu de me insinuar pro Douglas. Nunca fiz ou disse qualquer coisa que desse a entender que eu estava interessado. O pior é que ela fez a minha caveira lá na empresa, né? Envenenou todo mundo contra mim. Todo mundo hoje deve pensar que eu não presto, que eu sou uma mulher que se mete no meio do casamento, dos namorados das outras mulheres. É isso o que ela deve ter dito para todo mundo. Porque eu senti tanta diferença de tanta gente. E é claro, teve gente inclusive que não apenas mudou um pouco o jeito, mas acabou se afastando de mim. Não nego que depois que voltei a morar lá com a minha mãe, o Douglas me procurou direto, muito tempo, ligando, mandando mensagem. E como ele não tinha mais nada com a Kelly,
ela mesma tinha dito isso, eu acabei, enfim, saindo com ele. Mas tudo só aconteceu depois que eles terminaram. Já fazia quase 1 mês e meio que eu tinha voltado a morar ali com a minha mãe. Aceitei sair com ele por conta da insistência. E era só para termos jantado, conversado. Só que no fim acabou rolando mais um pouco e, enfim, a gente foi além. Depois, ele queria namorar sério comigo. Só que, sei lá, não era aquilo que eu queria para mim. Tinha acabado de sair de um casamento fracassado. Entrado numa confusão a respeito da qual eu juro não tinha culpa. E a última coisa que eu queria na vida agora era de me envolver seriamente com alguém. Principalmente alguém que tinha sido namorado do cara que estava querendo namorar comigo. Saí com ele, mas foi apenas uma única vez. Só que, não sei como, adivinha, isso acabou chegando aos ouvidos da Kelly. Não dizem que desgraça, poupa e bobagem? Não sei quem contou, ele jura que não foi ele, porque depois eu cobrei, mas aquela nossa única saída chegou aos ouvidos da Kelly. Ela que já estava fula comigo, imagine o jeito que ficou. No fim, perdi a amizade com todo mundo, inclusive com o Douglas. Porque apesar de ser um cara bacana e de dizer que estava apaixonado, sabe, no fundo, eu acho um cara bonito, mas só isso. Não sinto nada por ele. E dessa vez, juro por Deus, não quero levar essa história adiante. Nunca mais. Me envolvi assim de um modo tão infantil numa história que não era minha. E depois ainda caí na asneira. Sabe, de ceder a insistência dele e sair com ele apenas uma vez. Foi o que bastou para minha ex-amiga descobrir e virar tudo um caos. Olha, eu daria tudo para poder retomar a minha amizade com a Kelly. Porque, sabe, apesar de tudo que ela fez, eu compreendo muito bem. Na cabeça dela, eu devo ter dado bandeira para ele. Devo ter dado alguma abertura, sendo que, na verdade, o que aconteceu foi justamente o contrário. Ele insistiu. Mas, de qualquer modo, como já disse, eu entendo o lado dela. Se estivesse no lugar dela, também entenderia tudo errado. E talvez tivesse a mesma reação que ela teve. Mas não tive culpa de nada. Juro que nunca me atravessei no seu caminho. Simplesmente não tive culpa nenhuma pelo fim do seu namoro. É uma pena que ela não acredite em mim. Porque era uma amiga com quem eu me dava tão bem. E do ponto de vista dela, eu repito, compreendo. Pode passar pela cabeça dessa mulher que eu me atravessei no seu namoro. Que eu fingi ser amiga para roubar o namorado dela. É uma pena que ela não acredite. Uma pena, meu Deus. Porque eu juro que estou sendo sincero. Nunca fiz isso. Nunca te traí. Viu, Kelly? E só Deus sabe o quanto eu daria da minha vida, do resto da minha vida, para você enxergar isso. E voltar à nossa amizade. Será que isso ainda pode acontecer? Eu pergunto isso, mas eu sei, lá no fundo eu sei. Não vai acontecer. E é por isso que eu me arrependo. Desde o começo, de ter parado justamente na tua casa, para depois acontecer tudo isso que acabou nos separando. De amigas que fomos, sou para você uma pessoa que você não quer ver pela frente.